Deus abençoe a amada igreja. Glória a Deus, hoje estou melhor. Passei essa semana meio adoentado, uma enfermidade assim, uma virose tremenda. Fiquei até com a voz grossa. Bem, gente, nós vamos ler Gênesis. Temos várias leituras em Gênesis. Então, primeiro é Gênesis 25. E o tema de hoje é Vivendo no Projeto de Deus. Para ser mais honesto, eu ia até colocar a divindade, a redenção pelo sangue de Deus, que também dá na mesma coisa. Se a gente reparar bem na metáfora, dá na mesma coisa. Vivendo o projeto de Deus. Mas, em honra que eu vi a pregação de Francisco, uma boa pregação, graças a Deus. Aí, então, pelo menos eu modifico um pouquinho o tema. E eu noto que, normalmente eu faço o tema A e B. A B, muita gente, eu não sei, penso que é a mesma coisa, não é uma continuação. Aí, às vezes tem 10, 15, 20, 30, enquanto que a primeira teve 150, 70, 80, 90. Quer dizer, acham que talvez seja a mesma coisa, mas não é. É o mesmo assunto, né, abrangendo mais coisas. Então, nós vamos ler Gênesis 25. Por sinal, é a leitura mais longa que tem de Gênesis, é isso agora, de Gênesis 25. Vai ser Gênesis 25, aí versículos 22, 23, 25 a 26, 28 a 34. Porque é uma história muito interessante. Na graça de Deus, Deus abençoe toda a igreja. Amém? Então, Gênesis 25, e o versículo 22 ao 23. O 22 diz assim, e o 22 de Gênesis 25. Acharam? 22 diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque... E ela disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Você já sabe que essa história é sobre a luta que tinha de Jacó e Esaú dentro do ventre de Raquel. Então ela ficava preocupada, que ela sentia uma luta dentro dela. A mãe sente quando o filho está chutando, tudinho, ela sentia uma luta. Aí ela foi, vou perguntar ao Senhor. Vê o que foi que o Senhor disse. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro. Um desses povos, se eram 2 nações, então um desses seria maior do que o outro. E quem seria o maior era o que estava com o menor, que era Jacó. Agora eu fiquei admirado como foi que uma vez uma pessoa pregando disse assim, disseram para ela que tinha 2 em luta, representando nações, disseram para ela, foi o Senhor quem disse. Essa expressão me machucou. Disseram para ela como se fosse uma narrativa, uma fofoca. Disseram para ela, não. Ela, na humildade dela, foi perguntar, Senhor, por que essa luta tão grande dentro do meu ventre? Aí eles vão saber do Senhor. Aí o Senhor disse para ela, são 2 nações, 2 povos em luta, mas o menor vencerá o maior. Isso, irmão. Ele já destacou logo, acabou logo ali. O menor vencerá o maior. Mesmo assim, lá na frente, ele disse, antes que eles nascessem, antes que fizesse o bem ou o mal, eu amei Jacó
e odiei a Esaú. Isso. E quem tinha direito às benéficos, vê vocês que estão lá atrás, quem tinha direito às benéficos de Deus era justamente o Esaú, sabia? Porque ele era o primogênito. Mas Deus faz como quer, né? Aí disse, eu escolhi, foi Jacó. Ele já viu que Esaú era aquele homem indolente, preguiçoso, não ligava, achava que já era privilegiado. E Jacó dizia, não, eu quero ter a bênção da primogenitura. Então Deus viu isso e honrou a Jacó e deu força a Jacó. E Jacó suplantou o irmão e venceu. E hoje nós estamos aqui por causa da luta, do desempenho, da coragem de Jacó. Justamente. Eu vou nascer com você. Eu não podia passar os dois ao mesmo tempo. Mas quando ele sai, viram que o pezinho dele estava segurado pela mão de Jacó. Não, vou com você. E é assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Eu estou continuando agora com o 25 e 26. O 25 diz, eu estou fazendo isso para ficar mais curta a leitura. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Além de ruivo, ele é todo peludo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão agarrado a sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó, que quer dizer suplantador. Oh, meu Deus, graças a Deus, é isso que eu agradeço a meu Deus. O pobrezinho de Jacó já não aguentava mais lá no céu de levar nome de trapaceiro, de isso, daquilo outro. E ninguém abria a boca para dizer, ele foi um lutador e venceu. Deus gosta dos que lutam. O nosso pastor tem mostrado isso agora, Deus gosta. Mas, como o irmão Brenda disse, e outras pessoas disseram também, que falam a mentira, muitas vezes, que terminam crendo nela como fosse verdade. E teve uma época que a nossa igreja estava crendo nessa mentira como verdade. Estava crendo. Não podia falar em Jacó que a risadagem vinha. Vinha pastores de contra aí, e João Pessoa, quando no assunto falava, e Jacó fez muita jacozada contra o sogro. E aquilo me ficava roendo. Esquece que esses homens não estão lendo, não. Não estou lendo, não, que foi Deus que livrou Jacó da mão do sogro dele. Mas graças a Deus, vocês estão escutando agora. Estão falando diferente. Porque se eu falar assim, eu continuarei assim, se Deus permitir. E Deus está me dando força. Deus está me dando força. E isso faz parte também de quê? Do projeto de Deus. Você sofre, você sai todo machucado, mas você vê que o projeto de Deus é vencer debaixo das lutas. Paulo saberá o quanto ele tem que sofrer pelo meu evangelho. Amém? Então, 26 diz aqui, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E até o irmão Branco disse, Jacó vivia agarrado na serra da mãe, Jacó aquilo outro. Parece que até ele, naquela época, ele estava sendo meio atingido por esse negócio. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Acho que Rebeca amava Jacó, porque esse é o pobrezinho, mas Rebeca tinha no seu coração o que Deus respondeu, que o maior, o Esaú, serviria ao menor. E então aquele ali ela se agarrou. Rebeca era muito cristã, Rebeca cria muito em Deus. Por isso que eu me perguntaram,
tu vai com este homem. Eu vou. Ela tinha fé. Eu vou. Veja só. Então disse Esaú a Jacó. Agora 28, desculpe. É de 28 a 34. Amava Isaac, e amava, né, Isaac a Esaú, por causa das caças, e Jacó. Aí diz assim, no 29, diz, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú no campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Aí então, o que foi que aconteceu? Porque por isso ele se chamou Edom, que quer dizer vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Vê, o homem forte, lutador, caçador, estava a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Eita, lascou-se aí. E aí se lascou, porque para que me servirá a primogenitura? Ele não pensou nas coisas celestiais, pensou nas coisas terreais. Gente, eu não sou advogado de Jacó, não. Quem sou eu para ser um advogado de Jacó? Mas era outra palavrinha aqui que eu não suportava. O homem começou já enrolando o irmão. O homem começou a fazer aquilo. Não sabem eles que aquilo foi trabalho de Deus. Olha, no caso não, você aí atrás, viu? Que eu já vou parar para orar. Aquilo era trabalho de Deus. Deus sabia quem ele era, vou fazer ele se atolar agora. Vai, me vê que está morrendo de fome. Oxe, o cara vem da caçada, está morrendo de fome. Aí Jacó, se você me der a sua primogenitura. A resposta dele seria, a minha primogenitura foi Deus que me deu. Não vendê-la-ei a ninguém. Mas ele até jurar, ele jurou. Aí Jacó disse, então agora ele está na minha mão. E Deus disse, pronto Jacó, ele agora está na tua mão. Gente, tem tanta coisa maravilhosa que não dá tempo para falar muito aqui. Isso, eu pensei agora, mas para não adiantar muito, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado com lentilhas, e ele comeu, bebeu água, levantou-se, espreguiçou-se e saiu. Assim que ele saiu, a Bíblia diz, e desprezou Esaú a sua primogenitura. Vocês creem, ou nós cremos, que estamos aqui porque fazemos parte da primogenitura de Cristo? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos dizer todos, nós somos os primogênitos de Deus em Cristo Jesus. É a primogenitura mais importante, porque a primogenitura entre o irmão, se tinha 10 irmãos, um era o primogênito. Se tinha 3, um ali era o primogênito. Se tinha 5, um era o primogênito. E com Cristo, todos somos. Agora fazer feito o pastor, falei para quem? Passou para 2, 3. Todos somos primogênitos. Vamos dizer forte e bater palma agradecendo. Todos somos primogênitos em Cristo Jesus. Não é a madeira primogênita das mulheres. E agora, segunda, o irmão fulano primogênito, não. Todos somos primogênitos. Aleluia. Porque não somos separados de Cristo. Nós somos, como é que diz? Arraigado em Cristo. Ou somado em Cristo. Porque está lá em 1 Coríntios 15, 28. E Deus será tudo em todos. E quando nasce um fruto de uma semente, quando nasce, não é diferente daquela semente que foi plantada, é igualzinha. Se o trigo caído da terra não morrer, ele ficará só, mas se ele morrer,
ele dará muitos frutos. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então vamos agora, eu gosto muito, Gênesis 30, agora Gênesis 30, passar só algumas folhinhas. Gênesis 30, e o versículo é 22 a 24. 22 a 24. 22 diz, aqui já teve outras histórias, mas estou vendo para ganhar tempo. E lembrou-se Deus de Raquel. Aqui mostra que a irmã de Raquel já tinha tido 6 filhos, embora que 2, ou era 3, era com a concubina de Jacó. Eu vou ler isso aqui para voltar a orar, para chegar a orar. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, meu opróbrio, e chamou seu nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então vamos agora orar, para depois continuar. Senhor, nosso Pai Celestial, como é maravilhoso falar das nossas origens, e a nossa origem não seria nada se o Senhor não tivesse preparado, ó Deus, esse projeto que o Senhor fez com toda a sabedoria, quer sofrendo, quer sendo alimentado pelo Espírito Santo, quer sendo esborrachado por aí por fora, temos em nós um projeto de Deus. Isso graças ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua graça, por tua misericórdia. Abençoa toda a igreja, inclusive os que ainda vão chegar. Abençoa o nosso irmão Ricardo com os músicos, que vai alegar com os cantos de louvores. E abençoa aqueles que estão lá na retaguarda, Rinaldo e o outro. Para que tudo seja glorificado e exaltado no teu santo nome, nós te agradecemos. Toma conta de toda a tua igreja e que não permita que o Espírito do mal venha nos tirar o teu Espírito Santo. Amém? Aleluia. Irmão, amados, poder sentar. Então, continue com a Bíblia aberta em Gênesis, foi Gênesis 30, 22, 24, agora Gênesis 48, 3 a 4. Gênesis 48, 3 a 4. 48. Vê que aqui é a história muito maravilhosa de Jacó, mas, como todos nós conhecemos, se eu fosse ler ela toda, os irmãos subiriam aí, eu não teria terminado. Então, só estou mostrando, quando eu mostrar uns tópicos, vocês já entenderão o que passou naqueles tópicos. Então, 48, 3 e 4. 3 diz assim: e Jacó disse a José. Jacó, o pai, disse a José, o 3. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, que é aquela cidade, na terra de Canaã, e me abençoou. Foi quando ele foi dormir, depois de ter cometido tantos crimes, tantos pecados contra a irmã, contra o pai, contra tudo, Deus o abençoou e se apresentou a ele. Isso não mostra que não tem lógica esse negócio? Que ele não cometeu aquele pecado, ele agiu pelo Espírito Santo de Deus, e Deus me abençoou. Ele chegou a dizer: aonde for, onde estiveres, eu te abençoarei. Então é o 3, e o 4. E me disse: eis que te farei frutificar. Nós somos fruto de Jacó. Estão lembrando aqui que eu tenho dito direto? Nós somos filhos de Jacó. Nós somos filhos de Abraão, como negócio de paternidade. Mas nós somos filhos de Isaac e Abraão, negócio de paternidade, de pai para filho, pai para filho. Mas somos filhos mesmo, é de Jacó. Jacó foi quem produziu filhos. E diz: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. E darei, está vendo? Te darei a tua descendência. Nós somos descendência de Jacó.
A Bíblia chega a dizer os bichinhos de Jacó, né? Então agora nós vamos para Gênesis 49, de 8 a 11. 49, de 8 a 11. 49, de 8 a 11. Eu espero que vocês não fiquem enjoados não, porque é assim mesmo. É um estudo, né? Meu trabalho aqui é um estudo. 8 a 11. 8 diz assim: aqui foi quando agora o Espírito Santo tomou Jacó, antes de ele morrer, e fez ele profetizar sobre todos os filhos. Não vou falar dos outros filhos, porque ele tem filho aqui que ele até repreendeu com o vulcão de Rubem. Quero falar dos que interessam para a nossa descendência. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Quer dizer, os irmãos dele, os filhos de teu pai a ti se inclinarão, de Judá. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Esse 10 aqui, agora está falando aqui do leão velho, quem vai despertar? Esse 10 aqui já se refere a quem? Ao leão da tribo de Judá. E diz: todos teus irmãos se curvarão a ti. Todos nós nos curvaremos ao leão da tribo de Judá, que não é Davi, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós nos curvaremos a ele. Agora, como Deus gosta de botar representantes, aí ele botou aqui, né, dizendo que pegava o pescoço do inimigo, até que chegou como é que diz? A Judá, né? Judá chegou a ter o filho com Itamar, a própria nora dele, e ali foi passando as gerações até que chegou a Davi. E Davi era um grande guerreiro, ninguém vencia Davi. Não pense, nenhum de nós pensemos que Davi nunca foi ferido, nunca foi atingido porque ele era bom demais na luta. Não, é porque ele era abençoado por Deus. O homem, no meio de mais de 100 camaradas dele brigando, ninguém acertava uma lança nas costas de Davi, nenhuma facada, nada, porque tinha que se cumprir. Isso aqui não foi Jacó que disse aqui por dizer, não, foi Deus que abriu a boca deles. Amém? É tremendo. Aí ele fala aqui, ó. Ele aqui fala dessas coisas maravilhosas sobre o leão. E leão é aquele que pega as presas pelo pescoço. E ele disse que ele estaria inclinado sobre o pescoço dos seus inimigos. Aí, agora diz, e agora veja, agora fala de José. O governo foi que eu parei 11 já, não. O cetro não se arredará de Judá, o legislador, pronto, 11 diz assim, e amarrará o seu jumentinho, olha aqui. Quem foi que foi pegar o jumentinho? Jesus. E amarrará o seu jumentinho à vide. Vê que José lhe fez. Amarrar a vide. Vide é um pé de uva, não é verdade? Amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cena mais excelente, porque ele entrou para redimir Israel. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, louvores. Fez quanta coisa tremenda, como a profecia diz coisa tremenda, que nem parece que é aquilo, mas é. Veja só.
amarrará o filho de jumenta do pé de vide, e então o filho da jumenta e a cepa mais excelente. E ele lavará a sua roupa no vinho e sua capa em sangue de uvas. Vinho ou sangue de uvas não é a mesma coisa? Então lavará a sua capa, ou seja, manchará sua roupa de sangue. Ele entrou como um vencedor. E todos cantando: Hosana, Hosana aquele que vem em nome de Jesus. O sacerdote disse: está vendo que aí estão falando de ti, não? Homem. Hosana que vem em nome de Deus, né? Está vendo não que estão falando de ti? Querendo dizer que Jesus estava recebendo 11 que não merecia. Aí Jesus virou-se para ele e disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Aqui foi uma atacada muito boa. Veja só. E mostrou que ia lavar sua capa, sua roupa, com o sangue das uvas. Ou seja, o seu próprio sangue. Veja quantas coisas maravilhosas. Aí aqui tem mais falando sobre sacar, sobre tudo demais, também não interessa para gente agora não. Agora o 22 tem. O 22 a 24. 22 diz: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero é quando alguém consegue fazer de uma planta, fazer qualquer coisa, adubar de uma maneira tal que ela vai dar muitos frutos. Então, é um ramo frutífero, junto à fonte, está vendo? Junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, os frecheiros lhe deram amargura, e o fecharam e odiaram. Está vendo? Já está falando do que ia acontecer com José. Fecharam e odiaram. O seu arco, porém, o 24, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Quem é o pastor de Israel? O Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer toda a igreja. Estamos aprendendo aqui na aula. Quem é o pastor de Israel? E quem é a pedra de Israel? E quem foi que apresentou Cristo como a pedra? Foi João? Foi João. Se ele é a pedra, e outros também depois, que os edificadores rejeitaram. Ela se tornou a pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? O irmão Fernando, que está aqui, Deus abençoe, irmão. Pedra de esquina. Se a pedra de esquina está aqui, aí vão tirar a medida para lá, e para cá, e para lá, para depois amarrar, para saber como é que vai ficar. Se a pedra de esquina está aqui, tirarão a medida para lá, para cá, e para lá, para fazer. Então, olha isso. Ele é a pedra de Israel, pedra de esquina. E quando o Espírito Santo desceu em Pedro, ele disse que quem seria a pedra? Hein? O Senhor Jesus Cristo. Pedro, não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai, que está no céu, fez cumprir isso aqui, ó. Fez cumprir Gênesis. Isso é maravilhoso. Um dia eu vou falar, porque eu acho que nunca mais vai acontecer isso não. Fizeram lá em João Pessoa um estudo sobre os profetas de Deus. E neste dia eu fui,
Eu não fiquei com os jovens, mas eu fui no culto. Aí foram apresentar, aí foram falar. Mas falar de tanto profeta é importante, tanto profeta é importante. Digo, já terminaram? Vocês falaram de tanto profeta importante, e esquecer de falar naquele que o próprio Jesus disse, nenhum profeta foi maior do que João. Até o pastor César me elogiou. Rapaz, no meio de tanto estudo de jovem, de moça, tudo vibrando, tudo, profeta tal, outra falando de profeta tal, e esquecendo de João. Veja como a coisa é. Esqueceram da pedra de esquina, ou seja, do pedreiro, o pedreiro que pega a pedra de esquina e bota para cá ou para lá, e diz, a pedra é esta. Esqueceram da pedra de esquina. Um estudo lá em João Pessoa, tinha mais de 300 jovens, e eu, graças a Deus, eu tive a coragem, não foi desfazendo isso, falaram todos os profetas, não falaram em João, quando João é elogiado por Jesus, que ninguém é maior do que João. Então o pastor estava assim, você está certo, irmão Gilvan. E lá estavam os bons alunos, estou dizendo que isso aí deve ser bom, não, mas veja como o inimigo é. Mesmo grupo de jovens vão fazer, vocês esquecem. Eles esquecem. Porque isso foi falado na Bíblia toda, tem várias passagens. Pode entrar você. Eles esquecem. Mas o inimigo é perigoso. Você esquecer de uma coisa, o inimigo entra ali e destrói o resto que você já fez. Esqueceram de indicar a pedra de esquina, que era o Senhor Jesus Cristo. E está aqui, olha. Em Atos 49 está falando dessa pedra de esquina. O Atos 49 fala sobre o vinho, né? O 11, foi o 11. 49, 8, 11, foi 11. Está vendo? Essa pedra de esquina. Agora, aliás, foi 11 não, passou o 20. Fala sobre o muro, um bocado de coisas. E quando diz que caminha pelos muros, José, o ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, ou seja, não respeita inimigo nenhum, ele corre sobre os muros não impedirão a ação deste guerreiro aqui, que é José. Davi representava quem? Muito bem, representava o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, porque Deus e Jesus Cristo é o mesmo, né? Mas Jesus Cristo, que usa a lei, não é a misericórdia. Usa a lei sobre os inimigos. Quantas vezes Davi disse que Deus quebrasse a cabeça, estourasse os queixos, tudinho dos adversários, né? Davi orando, não é isso? Mas a nossa igreja não deve esquecer. Eu não sei se está esquecendo. A nossa igreja não deve esquecer que Jesus disse: não disseram olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo. Veja que mensagem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odiar, dá-lhe pão para comer a teu inimigo, dá-lhe água para beber a teu inimigo, e amontoarás brasas vivas em sua cabeça.
Uma vez eu disse aqui, eu não sei se eu errei, eu disse aqui, não sei se o pastor viu o que eu disse. Tem salmos que a gente deveria só ler porque está na Bíblia, mas não orar naquele salmo. Porque Jesus disse, não disseram eles, dente por dente, olho por olho? Eu, porém, vos digo isso. Você não tem eles como inimigo, como Davi, quando estoura a cabeça dele. Sabe um salmo, não sei se foi de Davi, foi de outro que disse, é porque não tem nenhuma criança aqui, dá-lhe na roça com suas crianças. Vocês já ouviram isso? Bater na roça com as suas crianças? Já viram? Quer dizer, uma criancinha aqui, ó, Direne, pegar a criança aqui, ó, a pedra aqui, ó, pá! Isso numa oração de um salmo. Quando os amalequitas, o próprio Deus disse matar em tudo. Era naquela época que fizesse o mal, não é isso? Era o leão da tribo de Judá. Mata a criança, mata a mulher, mata tudo, que aquele povo não é meu. Isso, mata porque aquele não é meu. E Deus que criou todo, Deus pode fazer isso. Matou aqueles pessoal que estavam em Canaã, para matar todo mundo, não matou todos por causa daquela enrolada que o cara fez com o Josué. Mas, quando Jesus veio, eu não vim revogar a lei, mas antes eu vim cumpri-la. E ao cumprir, ele tinha autoridade para dizer: vinde, todos vós, que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos por causa de quê? Por causa do trabalho árduo ou por causa do pecado? Cansados e oprimidos pelo pecado. Vinde para mim. Agora, ele já tinha cumprido toda a lei, disse, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ainda tem glórias a Deus. Vamos bater palmas para Jesus. Ainda disse mais assim, e paz perfeita vós tereis no coração. Encontrei a mulher do poço, mas ele já tinha cumprido toda a lei. Quando ele diz tudo sobre a mulher, ele não condenou a mulher. Mas mais importante ainda é chegar ele aqui sentado e chegar uma multidão e bum, empurrou lá aquela irmã que era pecadora, lá aos pés de Jesus. Olha aí, a lei de Moisés diz que deve ser apedrejada, que ela foi pega em adultério. Esqueceram que Jesus já tinha cumprido a lei. E a lei, nós que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, a lei era de Moisés ou era de Deus? A lei de Deus. E quem estava ali? Era Deus feito homem ou era uma segunda pessoa? Deus próprio. Que já tinha cumprido, porque nem o homem ia se salvar. O inferno estava cheio. Qualquer pegadinho, você é meu, quero do meu assado, pô, você agora é meu. Tanto é que quiseram até levar o corpo de Moisés. Então, ele com aquela voz de amor, o amor penetra mais do que uma flechada, uma bala. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, pode tirar a primeira pedra. Escreve daqui, escreve daqui. A mulher e ele só via aquilo até tempo. Patróclise, 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 Patróclise. Não era jogando a pedra da mulher, era não tendo força nem para levantar a mão, mas abrir a mão, Patróclise. Eu acho que depois no meio do caminho sai dizendo,
Eu nunca vi um homem comer, senão ficou dizendo todos os meus pecados, ele ficou dizendo na minha mente, no meu coração. Cara, não queria que dissesse isso. E ele ensinou. Vai, não peques mais. Mas ele ensinou para nós, faça o mesmo com alguém que pega contra você. Faça o mesmo. Lembre-se que eu vim aqui para trazer o amor, trazer a paz. Eu não vim destruir o mundo, eu vim salvar o mundo. Glórias a Deus. Eu vim foi salvar o mundo. Glórias a Deus. Eu vim salvar o mundo. Eu só não salvo esse relógio que ele não merece. Mas eu vou terminar. Eu vim salvar o mundo. Vou terminar essa partezinha aqui. Oh, coisa gloriosa. É o agora. (22, 24, 98, já fiz 49, 124. Essa aqui eu já li. Eu vou ler Gálatas, para dizer que não li nada do Novo Testamento. Vou ler Gálatas. É Gálatas 1, 15, 16. Aí parece que o assunto é diferente, mas não é. Nós estamos mostrando que no projeto de Deus iria haver sofrimento, iria haver muitas coisas desgraçadas. Mas aquele que foi escolhido por amar o Senhor Jesus Cristo, ele não será nunca esquecido. Nunca. E ninguém acuse, como acusaram Pedro, como acusaram, até José acusaram, José do Egito. Até eu conversei com o Francisco e disse, isso é coisa que estou inventando, porque José não era um fofoqueiro. Meu Deus, às vezes eu fico admirado. Eu sou tão pequeno e vejo isso, porque tantas pessoas importantes e não vê isso. José nunca foi fofoqueiro. José, eu digo sem ter medo de errar, foi o único filho de Jacó que tinha o Espírito Santo. O único filho de Jacó que tinha o Espírito Santo era José. Quem tem o Espírito Santo enxerga o mal, discerne o mal, não é verdade? Aí José ia dizer, ia explicar, passou a ser odiado pelos irmãos, porque sendo mais novo, queria mandar nos irmãos, mas não era. Ele não tinha culpa. Ele viu estrela, viu os molhos, viu um bocado de coisa. Quando ele falava, os irmãos ficavam por aqui com ele. Esse safadinho, o caçula, ele só quer ser o tal. Até que tentaram matar. Mas no projeto que Deus usou para José, José teria que causar problemas e ser rejeitado pelos irmãos, para dali ir mergulhar num cativeiro, porque José não ia sair assim no meio dos irmãos dele. Eu vou deixar aqui vocês, vão embora, e ir lá para o Egito. Ia? Não ia. Aí ele foi vendido, e para dar certinho com o futuro, vendido pelos irmãos por moedas de prata. E aí já conhece a história de José. Então, José, um homem com toda a força hormonal, e a mulher se esfregando nele, e ele rejeitando, eu não vou ser infiel ao meu Senhor. E ele respeitava até quem era o patrão dele. Ele chamou também de Potifar de meu Senhor. E tem Bíblia que diz oficial, mas oficial e outra diz eunuco, mas não tem nada a ver, pode ser o eunuco ser oficial. Até eu conversando com um irmão, disse, pode ser até, irmão, que ele seja mesmo um eunuco, mas casou-se, mas era um eunuco. Vocês imaginam a pessoa fazer um casamento e não ter direito, até aquele por lei, de gerar filhos? Então, a mulher
se engraçou de José, que era muito mais bonito do que eu, muito mais. Mas José, não, eu estou aqui por ordem do meu Senhor, aqui na casa eu posso mandar, mas fora você. E depois eu não vou trair o meu Senhor também, se referindo a Jesus. Já o irmãozinho dele, o primogênito, né, Rubem, traiu, foi o próprio pai com a concubina. Resultado, perdeu a primogenitura. Olha outra aí que perdeu a primogenitura. Quem foi que ganhou a primogenitura? Eu dizia isso sem ver. Eu já, pelo Espírito Santo, eu dizia, quem passou a ser primogênito foi José. Quem passou a ser primogênito entre os irmãos de Davi, também foi Davi. E ele era o oitavo, mas foi Davi. Então, gente, o que acontece, vou terminar aqui, o que acontece é isto. A nossa primogenitura, o nosso, como é que diz, a familiação com Cristo, isso não impede da gente ter sofrimentos, não. Não impede da gente levar topadas, não. Não impede da gente falhar, não. Porque nós estamos vivendo numa carne, e essa carne é pó. E não teve nenhum que não pecasse. E todos passaram. Um camarada que não ia passar por nada de mal, era aquele que caiu na boca do peixe. Mas Deus deixou ele sair para cometer aquela falha e ser jogado no mar, e ele sofreu. Mas não pode entrar lá sem sofrimento. O nosso próprio Deus entrou lá depois de muito sofrimento para poder salvar a gente, e aí não vai ter sofrimento, não é? Mas não tira nós de jeito nenhum, não. Demonstrou um para o outro, errou, peça perdão. Mas aquilo ali não vai te tirar, não. Peça perdão, mas não fale, evite falar. Falhar, ele é crente, fez isso. Não diga isto. Se você sabe que ele é crente e fez isso, não diga o que foi que ele fez. Peça a Deus misericórdia. Nós somos todos irmãos. Quem é que jogaria o dedo fora? Porque o dedo está doendo. Não, vai cuidar desse dedo, faz parte do corpo. E Paulo disse, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Paulo tinha um grande amor por todos os irmãos, chegou a dizer, eu não sei se é preferível, eu tenho vontade de ir logo para aqui, mas não sei se é preferível ficar um pouco aqui, por conta dos meus irmãos. Mas depois Paulo sentiu uma maneira tão dura daqueles irmãos dele, aqueles judeus, que Paulo disse, eu sei que eles são zelosos de Deus, eu sei que eles são zelosos de Deus, eu sei que nós temos muitas igrejas denominacionais que são boas, são dignas. Mas é um zelo sem entendimento. Tem zelo, mas sem entendimento do que aquele que fica garantido que Jesus é a terceira pessoa. Tem zelo, mas sem entendimento do que a pessoa rezar, fazer um bocado de coisa e dizer Maria é nossa co-intercessora. Ela que chega no ouvido de Jesus e fica dizendo assim, salve Gilvan, livre Gilvan. Onde é que Deus vai repartir o governo dele com o outro? Então, gente, devemos agradecer a Deus e pedir a Ele que sempre nos oriente nisto. Eu pergunto à igreja, vocês foram abençoados? Sim. Glórias a Deus. Deus vos abençoe ricamente. Glórias a Deus. Aleluia.